Olá, sejam muito bem-vindos à segunda palestra comigo. Eu sou a Kátia e que hoje o tema é a cura energética. No primeiro falámos sobre a mediunidade e a capacidade que todos temos de aceder à nossa mediunidade ou à nossa intuição, no mínimo. Hoje falamos da cura energética, que mais uma vez é mais um dos milagres, mais um dos dons que nós temos e que eu considero que podemos todos aceder a esse dom, ou a esse milagre, ou a essa faculdade que, que está connosco desde sempre. Tenho aqui alguns tópicos que vou tentar poder responder a todos eles diante de perguntas que me foram feitas. Então, em primeiro lugar, gostava de vos reportar para um comportamento extremamente instintivo e que existe desde sempre, desde a humanidade, que é o facto de quando nos magoamos, ou principalmente quando um filho se magoa, há logo uma intenção da mãe ou do progenitor de pôr a mão e querer que aquela dor desapareça. E efetivamente sentimos-nos mais tranquilos e a intensidade daquela dor apazigua ligeiramente. A dor pode não desaparecer totalmente, mas há um conforto. Então aí percebemos que a dor, embora seja por motivos físicos, caiu, torceu o pé, seja o que for, tem consequências a nível emocional. E se nós vamos emocionalmente aconchegar ou confortar aquela dor, de facto, fisicamente, aquela dor também diminui a sua intensidade. Então há aqui uma relação. Então, desde sempre na humanidade, nunca houve a separação desta situação. No caso de ser uma dor ou uma perca de alguém, ou seja o que tipo de dor for, na realidade o conforto emocional apazigua sempre essa dor, seja ela física ou seja ela de foro emocional, como a perda de um ente querido. Então é fácil de percebermos como estes corpos todos se interligam e que, mesmo quando não existia a ciência para o explicar, as pessoas não deixavam de o fazer. E quando víamos alguém sofrer, abraçávamos, e quando um filho caía, esfregávamos a perna. Então há de facto inúmeros fatores que nos levam a acionar instintivamente, sem precisarmos da ciência ou de explicações muito científicas para aquilo que está a acontecer. Como eu vos tinha dito já na primeira palestra da mediunidade, eu não precisei de procurar as faculdades, elas encontraram-me e despertaram-se sozinhas por si só. Eu era muito pequenina e só hoje é que consigo ter a capacidade de compreendê-las e de lhes dar o devido valor, dado que para mim, se eu era assim, toda a gente era, e portanto não fazia qualquer tipo de distinção, nem me achava mais sensível que os outros, embora escutasse muito os adultos a dizerem que eu era demasiado sensível. Ou num filme, ou perante algumas situações, assim como me consideravam demasiado dramática, porque eu sentia tudo muito, não é? Nem que fosse na minha cabeça, nem que fosse a ver o filme do Tubarão, fosse o que fosse, eu sentia tudo demasiado. Assim como sentia quando olhava para o sorriso de uma criança e me apetecia chorar e não havia uma razão plausível, só porque achava que era tão lindo que eu não aguentava e chorava, e não era de tristeza, era de um profundo amor e alegria. E como eu, há imensa gente. Na verdade, eu acho que todos nós temos esta sensibilidade, embora o padrão de vida em que nos inserimos, hoje em dia, abafa essa sensibilidade. E assim como a intuição, abafa-nos a intuição. Mas continuo a acreditar que cada vez somos mais a ter esta sensibilidade, e como agora se fala mais sobre isto, sobre estas sensações, estes sintomas, sobre estas capacidades serem tão naturais em nós, então acho que à medida que forem surgindo mais crianças
curadoras ou mediúnicas ou crianças mais sensíveis e com estas faculdades despertas, mais seguras vão estar, porque vão ter também pais mais conscientes e vão estar inseridos numa sociedade que cada vez eu acredito que esteja mais evoluída, mais consciente. Então, falando apenas do toque curativo, percebemos que o toque sempre foi algo instintivo quando há dor, quando há sofrimento. É uma reação super primitiva no homem desde sempre. Então aqui percebemos que um simples abraço pode curar uma dor que seja física, um toque, não é? Então todos temos essa capacidade e sem querer já o fizemos milhares de vezes durante a nossa vida. Então se compreendermos numa visão holística do ser, sabemos que nós não somos só matéria, não somos só corpo, também não somos só seres racionais e lógicos, nem somos só espírito. E eu costumo dizer muito esta frase de uma música que eu gosto muito, que é: também não adianta estudares e fazeres tudo para ser o ser espiritual mais elevado, porque tu és feito de carne e osso e, portanto, nunca vais deixar de ser humano. E enquanto tu não souberes ser humano, muito menos vais conseguir ser um ser espiritual e extremamente elevado. E realmente onde se passam os maiores desafios, até considero que seja aqui no plano físico e na capacidade de sermos melhores humanos, no conceito mesmo de humano, de humanidade. Então poderemos falar primeiro numa visão holística, quem somos nós, o que é este ser, não é? Este indivíduo. Pois nós não somos só corpo, somos também emoções, e que normalmente reportamos ao coração, somos também a mente, e ela é tão essencial como qualquer uma das outras, porque é ela que nos promove aquilo que é essencial numa cura, que é intenção. Não basta só o coração, não basta só o nosso físico, e depois temos a nossa energia espiritual, não é? Aquela que já nos liga para fora de nós, que é dentro de nós também, mas que nos liga com o divino ou com aquilo que quiserem considerar. É importante referir novamente que tudo aquilo que é falado aqui nas palestras é por testemunho próprio, é pela minha própria experiência. E a minha experiência não tem muito científico, embora vos pudesse apresentar estudos científicos, não é de toda a minha intenção. É ter uma conversa sincera, íntima com vocês, sobre a minha própria experiência. E deixar que cada um possa refletir sobre isso e tirar as suas conclusões. Então, se somos todos estes corpos, todas estas energias, a mental, a espiritual, a emocional, a física, e todas elas têm o mesmo grau de importância, percebemos que sempre que afetarmos uma delas, uma destas energias em nós estiver afetada, vai desequilibrar todas as outras também. E à medida que umas evoluem e que ascendem a níveis mais elevados de consciência, também vão influenciar as outras. Acho que isto faz sentido? Ok. Então, voltando lá atrás à minha infância, as crianças têm, nós todos em crianças temos esta sensibilidade mais apurada. Por isso é que nós conseguimos ter os amigos imaginários, por isso é que conseguimos falar com as flores e com as árvores, conseguimos falar com as pedras também, e elas não parecem que não reagem, mas nós quase que conseguimos ouvir a resposta da pedra, quase que sentimos o que a árvore nos está a dizer, e na verdade muita gente pode achar que é só mental, é imaginação, não é? Mas a imaginação leva-nos a sentir algo. Se imaginarmos que está frio, o meu pelo arrepia-se. Portanto, eu tenho um estímulo mental da minha imaginação, mas tenho uma reação extremamente física, porque me arrepio. Então percebo que, de facto, tudo isto está interligado. Então, se eu quiser imaginar coisas lindas e maravilhosas, eu também vou sentir bem. E se eu imaginar que o tubarão está à minha frente e vai me comer, eu vou realmente ter palpitações e vou experienciar sensações de medo e de ansiedade. Então, isto de facto está tudo relacionado.
Eu experienciei sem ter conhecimento das energias, não é? Era pequenita, mas recordo-me de ver o filme do ET, em que ele pôs o termómetro para fingir que tinha febre. E eu lembro-me de ir para a cama e pensar que queria fazer o mesmo, queria pregar a mesma partida à minha mãe. A verdade é que eu não conseguia aquecer o termómetro, e então optei por imaginar que estava imenso sol e que estava a ferver a minha testa, e de facto foi o que aconteceu. Depois disse à minha mãe que me sentia doente e de facto estava com febre. Eu lembro-me deste exato momento. E foi aí que comecei com as minhas experiências. Passado um bocado, comecei a experienciar exatamente o contrário, que tinha gelo e frio na cabeça e que estava a arrefecer bastante e estava-me a sentir cheia de vida e também fiquei bem. Mais tarde venho a ter uma doença, que é a zona, e pela primeira vez senti na minha mãe, que nunca tinha visto, nunca tinha sentido, senti pânico, porque ela já tinha dado toda a medicação possível, e a zona deu a volta à minha cintura e estava prestes a tocar, e penso que é, não conheço muito bem assim a doença, mas penso que é fatal, e portanto vi e senti nela todos os dias quando ela me ia ver a distância a que estava, ela estava em pânico. E eu senti e pensei, eu devo estar mesmo muito doente. Na altura ela teve a ajuda de umas mesinhas, de uma senhora, de uns óleos que lhe deram, e que eu considero que, graças ao óleo, também fiquei muito bem, mas nunca partilhei que naquela altura eu comecei a imaginar, e não achei que aquilo fosse cura nenhuma, porque eu só estava a imaginar. E comecei a imaginar que essas bolinhas que se estavam quase a juntar começaram a secar, e pouco a pouco aquilo estava a abrir e estava a alastrar. A saúde da minha pele estava a alastrar e estava a passar por cima dessas borbulhagens que iam sendo apagadas. E foi só um exercício muito curto, muito pequenino. Eu lembro-me de fazer várias vezes. Sempre que parava e me deitava na cama, fazia aquilo. Não sei se terá sido isso ou não. Hoje sei que, claro que sim, que isso ajudou bastante, porque é essa a base também do meu trabalho. Mas para explicar que todos nós já tivemos estas experiências, de certeza, ou para nós, ou para com um amigo que até precisou de qualquer coisa. Mais tarde, e muito mais tarde, venho a conhecer então as energias. Teria 14 anos quando li um livro que era sobre a Kundalini e os chakras. Teria 14 anos, exatamente. E voltei a lê-lo agora, já adulta, já profissional de bem-estar, das massagens e das terapias ayurvédicas, e voltei a estudar os chakras. O que intensificou as minhas intenções durante a cura. Isto porquê? Assim como o corpo humano, quando eu quero imaginar determinado percurso da energia, e estamos a falar no corpo, então eu preciso de saber como é que ele é. Correto? Faz sentido? Eu preciso de saber, e quando não sei, eu vou à procura. Por isso, se me aparece alguém que tem um problema no ombro, eu vou querer estudar a articulação do ombro. Se me aparece alguém com um problema no fígado, eu vou querer perceber como é o fígado. E portanto eu fui sempre estudando mediante os casos que me apareciam. E daí ir sabendo muito, mas pelos casos, primeiro o caso vem, e eu vou curando, mas para eu curar eu preciso de o compreender também fisicamente. Não é só a emoção, não é só o meu mental e a minha intenção de cura, não é só o espírito, aquele em que eu me ligo para efetuar a cura. Eu realmente sempre senti necessidade de ir conhecer aquilo, aquele processo. Isso aconteceu mais quando comecei a lidar com o cancro, porque tive muitas pessoas, comecei a percepcionar que tinha muitos pacientes sempre com um problema de cancro, embora fossem todos diferentes, e então aí sim eu precisei de sentir necessidade de estudar
aquele fenómeno, necessidade de entrar dentro do corpo humano, de perceber quais são as entradas e as saídas. Tal qual como na energia temos as válvulas de entrada e de saída. Portanto, dei sempre a mesma importância tanto ao corpo, como à energia, como ao emocional, como ao mental. Quando temos esse conhecimento num curso de Reiki, num curso de energia curativa, e se tivermos acesso aos chakras, às cores, à vibração, ao som, tudo o que seja as energias e que possamos conhecer um pouquinho mais, na realidade isso ajuda-nos a intensificar e a tornar mais rápida essa cura. Porque estamos a levar, sabemos o caminho e conseguimos canalizar por esses canais. Antigamente isso se calhar não existia, não é? Esse conhecimento. Eu própria não tive esse conhecimento. E se fiz curas antes? Fiz e não as conhecia. Portanto, consegui na mesma executá-las. O que torna mais intenso o facto de as conhecer permite-me uma coisa que antes não me permitia, que é, no final de uma sessão, tudo aquilo que eu tenho para dizer à pessoa e indicar-lhe a energia que foi trabalhada, identificar a energia, o órgão, a cor, o que seja relativo àquele chakra, este momento de partilha, de feedback no final, continua a ser terapêutico. Porque eu estou a ajudar que a consciência dela também vá lá. Eu estou-lhe a dar um caminho para aquela pessoa. Não parte só de mim. E quando eu lhe dou um caminho, praticamente o caso fica resolvido. Então, na antiguidade teríamos também curadores, isto para falar dos curadores desde a antiguidade, portanto eles sempre existiram, fossem pequenas comunidades, fossem grandes comunidades, sempre tivemos os curadores. Só que na antiguidade os curadores normalmente eram pessoas que não se misturavam tanto com a comunidade, eles protegiam-se, não é? Eles estavam mais em contacto com a natureza, tinham hábitos e rituais diferentes das outras pessoas e quem queria ia ter com eles. Eles não estavam integrados ou misturados com todos os rituais e acontecimentos de uma comunidade. Hoje em dia, o curador é uma pessoa comum, é uma pessoa que trabalha, que é esposa, que é mãe, que vai e vem para o trabalho. Eu dou graças a Deus porque o meu trabalho foi sempre esse. Não consigo imaginar-me numa empresa um dia inteiro e depois ir fazer curas à noite. Mas na realidade existem estes curadores. Muitos de vocês assim são. Estão 8 ou 9 horas ao computador o dia todo numa empresa a fazer um trabalho qualquer que nada tem a ver com cura e depois ao fim do dia, porque têm esse dom e têm essa apetência, essa vontade, vão fazer curas ao fim do dia. E se conseguem, ainda bem, mas é uma ginástica muito maior. É uma exigência muito maior. É uma responsabilidade muito maior. Para o paciente, não. Para o curador. Porque o curador aqui é quem está a sofrer energias que não são as que ajudam ao seu processo de cura. Nem para ele, nem para depois para as pessoas, mas essencialmente para ele, enquanto curador. Não é? Teve 9 horas a levar com o stress dentro de um edifício que se calhar tem open space e, portanto, o curador é uma pessoa que está muito mais suscetível a sentir tudo à sua volta. Se calhar teve no open space todo o dia, computador, chatices, stress e ao fim do dia vai fazer cura. Se ele vai fazer uma boa cura, vai. Mas que o desgasta muito, este dia todo desgasta. E, portanto, ele é muito forte para conseguir chegar ao fim do dia e fazer uma cura. Só que o que é que acontece? É que o curador que faz a cura recebe a cura também. E de forma que isto consegue ser um equilíbrio, que ao fazer a cura, ele consegue se regenerar e consegue apaziguar e limpar toda a energia que foi do dia. Porque esta é muito mais preciosa, é graciosa e flui de forma holística no ser. Enquanto esta foi mental, energético, claro, mas mental, emocional, e esta
consegue englobar todos os corpos, todas as camadas do nosso ser. Na antiguidade, pois, como eu disse, o curador protegia-se mais, não é? E então tinha uma maior capacidade energética também para aquilo que realizava. Embora aquilo que ele realizava era considerado como os milagres, eram coisas estranhas, que só aquela pessoa fazia, tinha uma relação com a natureza muito mais íntima e uma prática, uma disciplina para com a natureza, e havia uma consciência de ligação ao todo. O todo é o planeta, é o universo. Hoje considero que as pessoas também já o terão e os curadores terão. De qualquer forma, naquela altura, para percebermos que o curador era mesmo alguém que se punha um pouquinho à parte da sua própria comunidade, não é? Estava protegido e ligava-se realmente a energias muito mais abrangentes do que o contacto de um para um da comunidade. Depois, ao longo dos tempos, a religião aparece como a ligação espiritual e, portanto, todos estes curadores passaram a ser uns mentirosos, e os mediúnicos também, eram uns mentirosos, e houve as perseguições que todos nós conhecemos. Mais tarde, e muito mais tarde, mas eles não deixaram de existir, não é? Principalmente em comunidades indígenas, eles existiram desde sempre. Mas então, mais tarde, começam a surgir curadores, e quem foram muitos destes curadores? Ou eram médicos, ou até eram cientistas. E então, foi aqui uma partida do universo, em logo pôr ou despertar este dom em pessoas que assim podiam comprovar e queriam comprovar porque é que aquilo funcionava. Então temos aí em 1800 já uma data de estudos, e temos por volta de 1900 já o retrato da energia com a fotografia Kirlian. Não é? Então temos já bases científicas e a partir daí a humanidade desperta em alguns pontos do planeta a dizer, espera aí que isto afinal tem tudo a ver. Na Índia sabemos que este modelo holístico sempre existiu, desde sempre existiu e que nunca foi perdido. Embora fosse como alguns dons para determinadas pessoas. Não era algo que fosse válido em todas as pessoas. Era alguém que tinha nascido e tinha aquele dom e era alguém muito sábio. Ora, o dom da cura pode estar, quanto a mim, está em qualquer um de nós. Em qualquer um de nós, no pobre, no rico, no ignorante, por aqui ignorante é sobre as coisas aqui da nossa vida normal, não é? Mas que tem uma cultura emocional e uma inteligência emocional gigante. Mas então, quanto a mim, este dom está inerente a todos nós, todos nós. Não é só do mais sábio, não é só do que vive nas montanhas, não é só do indígena, é de todos nós. Embora nós temos muito mais agressão aqui no meio da selva, desta selva, né, que é a Babilónia, temos muito mais agressão e que, portanto, nem sempre conseguimos despertar ou ver ou identificar esta energia curadora da qual somos capazes de usufruir. Enquanto se eu estiver na montanha é fácil, para mim estar num mosteiro, ou estar na selva, ou estar lá na montanha é fácil. Para mim é super difícil estar aqui no meio, é ter uma porta aberta, é ter as responsabilidades burocráticas, isso para mim é que é super agressivo e essa é que é a minha luta. Para outras pessoas isso é-lhes fácil, viver aqui na Babilónia e sob as condições da Babilónia é fácil, e se calhar descobrir a energia curadora é extremamente difícil. Ou a intuição apenas, que foi o nosso último tema e do qual eu tive tanta gente a dizer depois, eu já percebi que eu não tenho isso. Ora, a intenção era exatamente dizer, tu tens isso, tens é que te pôr em condições de conseguir identificá-lo.
tens que estar calma, tens que fluir, não podes estar demasiado só aqui na mente, a energia tem que estar equilibrada em todos estes corpos de quais falei hoje. Sintomas de um curador. Ora, que sintomas de um curador? Normalmente o curador é alguém mais sensível. É sensível no seu redor, é sensível àquilo que o outro sente. Se for uma criança, se estivermos a falar das crianças curadoras, a criança curadora tem muita necessidade de ir ajudar as outras crianças. Tem muita necessidade de ir estar com aquela que está sozinha. Tem muita necessidade de ir estar com aquela que é diferente. A criança curadora e que é sensitiva não vai conseguir estar em sítios muito confusos e às vezes pode ser a casa da nossa melhor amiga. E nós pensamos, a minha melhor amiga gosta tanto da minha filha. Pois é, mas a minha filha quando lá está sai sempre com dor de cabeça, sai sempre mal disposta, há qualquer coisa ali. E normalmente são crianças que obviamente não sabem explicar o porquê, até gostam daquela senhora, mas não conseguem lá estar. Até gostam da nossa melhor amiga, mas quando lá estão ficam resingonas, se forem bebés choram muito, porque são muito sensíveis à energia que passa. A energia dos centros comerciais é super agressiva, as luzes, sítios com muito barulho é super agressivo, portanto são pessoas que de certa forma vão apresentar sintomas de mal-estar sempre que estiverem nesses ambientes. Ou, vamos supor, que eu vou hoje a casa, ter com a minha amiga até ao banco do jardim, não é? Não é na casa dela, e levo a minha filhota. E quando eu me vier embora, a minha amiga está muito bem, e a minha filhota só chora e faz birras, e eu até nem sei porquê. Quer dizer, sei, porque ela trouxe o sofrimento da outra. Ela acumulou aquilo que a minha amiga estava a sentir e que depois ficou bem. Ora, isto para dar o exemplo da criança, portanto é só para estarmos mais receptivos a que as crianças são as primeiras a apanhar com estas energias. Falando de nós, também um curador não precisa de pôr as mãos, não falamos só do toque. Nós podemos ter essa ação, essa faculdade da cura e ela expressar-se de formas diferentes. Pode ser porque eu estou a sentir exatamente a dor daquela pessoa e consigo localizar em mim, olha, é aqui do lado direito, não é? É aqui à direita e ao fundo, é mesmo aí, ou uma dor de cabeça. Dor de cabeça e é mesmo aqui deste lado. E então localizamos exatamente a dor ou o sofrimento daquela pessoa, isto no caso de ser físico, ou no caso de ser emocional, em que sentimos uma vontade imensa de chorar e não sabemos porquê, mas quando falamos com a pessoa que está connosco e dizemos há aqui uma necessidade de chorar, e pode ser no momento em que dizem isto que aquela pessoa finalmente consegue chorar, que andou a tentar e não conseguiu durante imenso tempo. Então o vosso feedback é sempre super positivo. Como eu digo, a terapia não é só estar lá, seja com as mãos ou com a presença, mas o feedback é a segunda parte da cura. É uma outra forma energética também de curar. Então, também a palavra pode ser só a cura, ou até o olhar. O olhar enviando muito amor, ou com uma intenção, ou simplesmente vendo alguém que está muito revoltado, por exemplo, e muito zangado com a vida, e nós olhamos para aquela pessoa com muita compaixão, só isso às vezes pode ser quase espontâneo em nós, e isso pode curar o outro, no sentido de o acalmar, como está tudo bem, calma, e não precisamos falar. Então, o curador pode se expressar de formas muito diversas e muitas outras que eu posso nem conhecer. Entre o abraço, entre a visão, entre a palavra, entre a imposição das mãos, ou até na massagem. Ainda há a massagem que é extremamente física, não é? A massagem. Enquanto a cura energética é mais de imposição das mãos e não há toque, não quer dizer que por haver toque
não se esteja a fazer cura energética. E às vezes é um engano pensar-se que, tu estavas era a fazer massagem, não é cura energética. Eu nunca soube não fazer a energética, embora eu precise às vezes tocar. Portanto, isso pode acontecer com muitos de vocês. Não, eu não estava a fazer cura energética, porque eu até estava a massajar. Sim, mas enquanto estás a massajar, estás a sentir só o músculo ou estás a sentir a corrente que está a ir até, por exemplo, ao dedo do pé, ou que está a ir até a orelha, ou que está a ir até algum ponto que tu estás a sentir que está a desbloquear, não é? O mesmo se passa, por exemplo, ao carregar em pontos energéticos, em reflexologia, ou os pontos Marma, mas mais um bocadinho acima disso, então, no nosso campo energético. No campo energético não preciso realmente de pôr a mão, mas se eu quiser pôr a mão, não quer dizer que eu não esteja a trabalhar no campo energético. Eu posso estar simultaneamente a funcionar no campo energético, embora possa haver um toque próximo. Então, os sintomas do curador têm a ver com a sua própria sensibilidade, mal-estar em determinados sítios ou com determinadas pessoas, e por isso o curador deve ter alguma conduta de forma a proteger-se e de forma a intensificar melhor também o seu trabalho. Quando ele se dedica e diz, não, eu gosto de fazer isto e eu vou mesmo fazer isto. Então a conduta, eu não gosto de estipular uma conduta do curador, porque eu não tenho nada estipulado em mim. Eu sou assim e é como eu sou. Embora faz-me alguma confusão, e se isto é um julgamento depois que seja, que é haver um curador que no fim de uma cura, por exemplo, o paciente vai-se embora e ter um tipo de atitude de dizer esta pessoa tem uma energia mesmo horrível e faz assim, faz assado, e é gordo e custa-me tocar nesta pessoa. Custa-me validar a qualidade desta cura, porque custa-me muito validar que aquela pessoa é realmente curadora. Porque o curador, que é mesmo curador, dificilmente vai ver que a pessoa é gorda e dificilmente vai percepcionar a má energia. Pelo menos da minha parte, eu só me foco naquilo que eu quero que aconteça. Eu não me foco muito naquilo que sinto da pessoa. O mesmo se passa, por exemplo, numa terapia minha que é extremamente física, que é a massagem remodelante. A massagem remodelante, a pessoa quer reduzir o volume, correto? É extremamente física, é uma massagem muito intensa. Aparentemente é uma coisa muito física. E normalmente, enquanto eu estou a massajar, dados os movimentos, a pessoa até diz várias vezes, pai, eu estou mesmo gorda, eu não sei como é que eu fiquei assim tão gorda. E repete esta frase várias vezes. A verdade é que eu não estou a ouvir a pessoa, de todo. Porquê? Porque eu estou extremamente focada naquilo que eu sinto que aquele corpo consegue. Porque é a essência daquele corpo, era como ele era antes dele ser gordo. Então eu consigo sentir como é que eu quero que ele seja novamente. E talvez por isso eu tenho tanta facilidade em redução de volume. Eu só consigo pensar que o meu, não é por causa das minhas mãos nem das minhas técnicas, eu só consigo pensar que é por isso, porque foi o único ponto comum que eu encontrei em vários terapeutas que ficam fixados em como a pessoa está, ou como acabar uma terapia e dizer, pois, tu estás extremamente revoltado, tu estás extremamente magoado, tu tens uma tristeza incrível. Ora, seja na mediunidade, ou seja, na cura energética, o que é que, para eu ajudar alguém, eu vou-lhe dizer exatamente o que ela sabe, que está num sofrimento horrível, ou eu vou-lhe dizer aquilo que ela é capaz de estar? Porque a palavra tem muita importância, tem um poder enorme. E isto não é algo que eu pense, é algo que me sai intuitivamente. E que fui reparando que tanto a nível mediúnico como a nível de cura
nas massagens ou cura energética, é algo que eu vejo muitos colegas a fazerem, do qual tenho pena, que seja necessário dizerem à pessoa como é que está no seu sofrimento e na sua dor, ou fisicamente ou emocionalmente, quando a palavra no final, se for dita para aquilo que ele consegue, a capacidade que ele tem de se regenerar emocional ou fisicamente é tão grande, e está a acontecer já nesta terapia, nesta sessão, e só pode acontecer se no final da sessão eu lhe voltar a lembrar isso e a pessoa vai com essa sensação. Esta é a minha forma de ver a cura energética em tudo aquilo que fazemos na vida, seja para dar uma palavra de conforto ou seja para pôr as mãos e curar. Então, a conduta do curador, primeiro, deve ser sempre positiva. É isto que eu quero dizer. Não posso ser curadora se eu vou ficar clicada no mal que a pessoa tinha. Eu não posso ser um bom curador e potenciar a energia positiva no outro se eu ainda estou clicada, ainda estou focada na energia negativa e no mal que a pessoa veio. Eu não preciso dizer isso, ela já sabia quando veio. Eu quero que ela saia a sentir-se bem e a lembrar-se que ela tem esse bem lá dentro. Então a conduta de um curador também não pode ser, por exemplo, no meu caso, isto é mesmo muito pessoal. Eu quando vou fazer uma cura, eu não consigo comer antes. Não consigo de todo. Imaginem que eu tenho uma cura às 2 da tarde, eu à 1 não vou almoçar. Quanto muito consigo comer uma sopa muito líquida, eu não consigo ter sólidos dentro de mim. Porque na minha cura, eu quase tudo eu sinto dentro de mim. Eu sei que é à direita e à esquerda, porque eu estou de olhos fechados e eu estou a sentir em mim. Então, se eu estou a sentir em mim, quando eu tenho sólidos dentro do corpo, eu depois não consigo, eu estou demasiado pesada para poder sentir no outro. Não sei se conseguem compreender, mas acho que se houver curadores desse lado sabem o que é que eu estou a dizer. Então a conduta do curador deve ser também de preparação, deve-se preparar para a cura. Não é só para acontecer já assim. Não é para acontecer porque estamos aqui a beber um café na esplanada e o meu amigo está mal e toma lá, vou-te já curar. E eu tive uma luta muito grande em pensar que eu tinha que pensar em mim. Porque eu na cura, eu estou mesmo no outro. E estando no outro, eu não estou preocupada com nada. Nem se me baterem à porta e dizer, olha, é urgente, o teu marido foi para o hospital. Eu não estou a ouvir. Ou se a minha filha bate, mamãe, mamãe, eu não estou a ouvir. Isto parece muito mal de se dizer, mas é a minha experiência própria e eles sabem que se eu estiver numa cura, não há nada, mas nada que me vá tirar dali, até eu sentir que terminei. Nem a filha, nem maridos, nem ninguém, nada. Eu tenho a sensação que se estiver tudo a desabar à volta, e já tive às vezes essas sensações, e eu ainda assim não consegui largar a pessoa que tenho à minha frente. Por isso o curador tem que estar a 200% com aquela pessoa. Não pode estar a pensar no jantar, não pode estar a fazer cura e estar a fazer sinais ao colega. No caso, por exemplo, de um festival, de uma feira alternativa, em que temos os curadores e estamos-nos todos a ver e estar a fazer sinais ao colega, só para acreditar que a cura está a acontecer, comigo não consigo conceber esse tipo de cura. A cura para mim é estar lá a 200%. E não consigo, podes vir à minha frente falar, que eu nem sei o que é que tu estás a dizer, porque eu estou, mesmo que olhe para ti, eu não te estou a ver. Eu estou mesmo focada nesta pessoa que aqui está. Então a cura tem um compromisso gigante com aquilo que está a acontecer naquele exato momento. No entanto, relativamente a nós, a mim, ao meu eu, é importante sim o meu eu neste sentido. Eu estou a fazer uma cura. Vou dar um exemplo muito parvo. E estou muito aflita para fazer xixi. E estou a fazer a cura, mas eu estou tanto na cura como estou na vontade do xixi. Eu tenho que ir já urinar.
Então, espera aí, primeiro estou eu, que é para isto conseguir canalizar bem. Eu vou fazer xixi, vamos interromper, eu vou fazer xixi e vou recomeçar tudo de novo. Então, só aqui neste pormenor, que é o meu bem-estar, é necessário para eu poder estar com o outro. Ou se eu estiver a sentir picadas ou dores, normalmente o físico é aquilo que mais supercarrega e que sobrepõe à energia que eu possa estar a querer sentir, não é? Uma dor de cabeça, súbita, qualquer coisa. Então aí eu prefiro parar. E se eu tiver que interromper e dizer, olha, estou-me a sentir super mal, hoje já não consigo. Portanto, vamos descansar e vens cá amanhã, depois da manhã, e voltamos a fazer a sessão. É neste sentido que o eu é tão importante. Embora estejamos a 200% para aquela pessoa, se o eu não, se o eu está bem, se o eu não está bem, não há nada para fazer. E pode ser a nossa melhor amiga a pedir muito para pormos as mãos, porque precisa muito naquele instante. E nós naquele instante não estamos bem, não pomos as mãos. Nem as mãos, nem o abraço, nem os olhos. Vamos para o nosso canto. Por isso, conduta do curador é não julgar, não partilhar, é ter a confidencialidade daquilo que foi feito e falado com aquela pessoa, não vem cá para fora dizer aos colegas, é sentir um amor por aquela pessoa e é um amor tão grande e tão válido como para os filhos e para os maridos e para o planeta e para tudo e para nós próprios. Não há diferenças de amor, é igual, é o mesmo. Então, se é preciso fé, houve quem me perguntasse se era preciso fé, era preciso para o paciente, se o paciente precisa ter fé para que a cura aconteça. Ora, o que é a primeira fé? Estamos a falar de religião, a pessoa precisa ser crente, precisa ser religiosa? Não, de todo, de todo. Agora, se a pessoa tem fé, é no sentido de tem fé que aquilo vai funcionar. Bem, se a pessoa tem fé, ou pelo menos tem uma vontade grande que esta sessão lhe possa resolver o problema, se tem fé no curador, se confia na pessoa que é a curadora, então garantidamente há uma maior receptividade. E quando a pessoa está receptiva, então o tratamento é muito mais rápido, é muito mais facilitado e é uma excelente sessão, tanto para o paciente como para o terapeuta. Então, e alguém que não tem fé nenhuma? Alguém que se deita naquela marquesa a pensar, eu só vim cá porque a minha mulher me mandou, mas isto não me vai fazer nada. Isto não me vai fazer nada. Bem, se a pessoa já vier sempre com uma atitude que não acredita em nada disto, não é agora por me pôr as mãos que vou ficar bom, vai se tornar muito, muito difícil. Mas mais uma conduta do terapeuta. Nunca vamos dizer que aquilo é que lhe vai resolver o problema, que aquilo lhe vai tirar o cancro, que aquilo vai solucionar a doença ou o sofrimento. Mas, olha, vamos ver como é que se sente depois da sessão. Vamos ver se, de alguma forma, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja porque tem insónias e agora começa a dormir melhor, seja porque a mente já está mais focada, mais calma. Se de alguma forma, em algum destes campos, se sentir melhor, então vamos continuar. E então, porque o curador não vai dizer que lhe vai resolver o problema e que lhe vai fazer um milagre, que vai fazer desaparecer o resto. Então, se a fé é importante, pois, mesmo que a pessoa não acredite, a minha proposta é sempre dizer, olha, não faz mal que não acredite, então vamos fazer assim, vamos fazer a sessão e logo no final vai ver como é que se sente, amanhã dá-me um feedback de como é que dormiu, só para perceber que alterações é que ocorreram desde a sessão. E se são positivas e se são melhores. Se são melhores, continuamos, pois se a pessoa disser até que foi tudo ao contrário, que não gostou, que ficou irritado, que dormiu mal, é um processo daquela pessoa e que ela voltará se ela achar que deve voltar. O curador não vai insistir que aquilo é que é bom para ela, não.
Vamos deixar que seja um processo do paciente em voltar a encontrar-se para poder voltar. Sobre a fé ainda, pois a cura não é só às pessoas, a cura pode ser, por exemplo, às plantas, não é? Pode ser às plantas, pode ser às crianças. As crianças têm fé, as crianças já têm uma perspectiva de fé, elas têm uma imaginação espetacular e que se dissermos que já está a acontecer qualquer coisa, elas estão a sentir que está a acontecer. Eu com as crianças, mais do que pôr as mãos, eu faço, ou quando ponho as mãos, eu brinco muito, é no sentido da imaginação delas. Então consegues imaginar isto, 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 e levo-as à cura, e a cura acontece praticamente de forma independente nelas. Mas se têm fé? Não. A planta tem fé? Possivelmente não. Mas é possível fazer-lhe cura? É. E resulta, resulta. Há resultados, há. Então, daí eu achar que a fé não é muito importante, mas na condição humana, se o adulto puder estar receptivo, vai beneficiar mais rapidamente, de forma mais intensa, em muitos fatores da sua vida, bem como o curador, e facilita muito o trabalho ao curador. Nem que seja só, ok, eu não acredito nestas coisas, mas eu confio que vais dar o teu melhor para me ajudares. Isto já é tudo. Então, o triângulo de cura. Pois o triângulo de cura tem a ver com o quê? Embora o curador seja responsável por esta sessão, o curador não é nenhum Deus, nem um milagroso, que é muito o que a outra pessoa vê, não é? Temos muita gente a dizer-nos: tu és o meu anjo da guarda, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, o meu santinho que me salva. Eu nunca te posso perder da minha vida. E acontece muito este diálogo. Eu relembro sempre: a cura está em ti. A cura está em ti. E eu gosto muito de passar este processo quando sinto que as pessoas já estão a ficar bem e que de certa forma evoluíram com aquelas sessões, evoluíram na sua consciência. Há muitas pessoas que eu sinto preparadas para eu passar-lhes a cura, para elas realizarem elas próprias. O que acontece é que quando estamos enfermos, por exemplo, não é muito bom sermos nós próprios a fazer. Se eu tiver com uma dor gigante em algum órgão ou numa perna, ou que seja, é muito mais difícil de eu exercer cura a mim própria. Então, eu peço essa cura, seja de forma divina, seja a colegas, eu prefiro ir aos outros e não ser eu a exercer a minha própria cura. Se estiver muito enferma. Então, o triângulo de cura é exatamente para explicar que a cura, embora todos tenhamos este dom, é algo que nos liga a outra coisa mais. Não é um processo que é só efetuado entre mim e o paciente. É entre mim e o paciente e algo que nos liga. Para uns pode ser Deus, para outros pode ser um santo qualquer que invoquem, para outros pode ser a fonte de luz da criação, pode ser o universo, para outros pode ser a magia da natureza, das árvores, do que for. Cada um vai buscar essa força divina a algo a que se ligue. E então o dom é comum, o dom só está em mim para passar. O dom está em mim, em ti que recebes e nesta fonte que nos recicla e que nos mantém a fluir. E eu e tu e esta fonte é que nos vamos equilibrar, vamos encontrar equilíbrio. Daí que em cada cura que realiza, o curador também se cura. Então, se tu te curas e eu também me estou a curar e estou-me a sentir muito melhor depois de terminar a sessão, é porque eu sinto que também houve cura em mim. Então, se houve cura em ti e cura em mim, também houve aqui algo que nos ligou e que tem a ver com algo que já não é nem teu, nem meu, mas é de nós, é nosso, está aqui.
Estou a explicar tudo de forma muito simples e sem grandes formalidades nem terminologias, que é mesmo para que todos possam percepcionar essas palavras. Então, e a doença? Aparece nos curadores? Claro que sim. Quase todos os curadores, voltando aos sintomas, um bom curador que já nasce com essa, vamos dizer, missão, vamos dizer, faculdade ativa e que já tenha isso dentro de si, o que acontece muitas vezes é que o curador, alguns no seu crescimento, teve uma doença grave, alguma doença grave, e que se experimentou tudo e não resultou, ou demorou muito a resultar, e que depois, a de certo dia, lá resultou, e não se explicou como. Então, e pode ter sido uma brincadeira que o próprio curador fez em criança, como eu fiz, de começar a visualizar as borbulhinhas da zona, a dissiparem-se, a ficarem secas, a serem cobertas pela minha própria pele como se fosse umas dunas a soprar a areia e a cobrir aquilo tudo e a formar uma nova pele. De certa forma, inconscientemente, podem ter efetuado algum tipo de cura, através da mente, através da imaginação, através de uma vontade imensa de se curar e ter funcionado. Então, o curador, por norma, foi alguém que já passou por alguma dor, ou por algum trauma, ou por alguma doença. Em relação ao paciente, a doença, quando aparece, na verdade já aparece como SOS, como um grito de socorro sobre qualquer coisa que já estava em desequilíbrio e que o ser, na sua totalidade, na sua visão holística, já estava a reclamar. Daí que, na fotografia Kirlian, que é a fotografia que eu falei há bocadinho, por volta de 1900, realizada por dois físicos, por um casal, que realizou a energia Kirlian. É uma fotografia que se tira à pessoa e que aparece as diversas energias no corpo, no organismo, e onde se percepcionam já potenciais doenças. Quer dizer que antes de aparecer, por exemplo, na nossa medicina convencional, através dos exames, antes de aparecer aí, energeticamente já foi detectado. E isto é muito bom, né? Em 1900. E ainda hoje não usamos isto, esta excelente ferramenta. Ora, isto é a fotografia e que veio provar que realmente a energia e o campo energético existe. Mas sem haver a fotografia, o curador não precisou deste dado, porque já sentia qualquer coisa antes de acontecer, antes de estar lá. Começa-se a sentir que está a formar qualquer coisa, por exemplo, no estômago, embora ainda não se saiba identificar ou dizer um nome, sentimos uma bola, uma massa que se está a desenvolver no estômago e dizemos à pessoa, e se calhar vai fazer exames e ainda não está lá, mas daqui a um mês estará. Então a doença aparece como um alerta para algo. Sabendo que os chakras, não é, que são os centros de energia que temos no nosso revestimento, no nosso corpo, a cada chakra, a cada uma dessas energias, a cada um desses vórtices enérgicos, estão associados sistemas do organismo ou órgãos, estão associados emoções, estão associadas, por exemplo, as notas musicais, e é nisso que se baseia a musicoterapia, é a vibração do som e da cor também. Então, sabendo isso, conseguimos às vezes numa sessão, antes de se apresentar lá a doença, detectar o que é que está ali em desequilíbrio. Porque não há chakras que estejam fechados. Todos os chakras estão a trabalhar. Podem a não estar a trabalhar no seu pleno equilíbrio. E havendo vamos imaginar aqui umas quantas rodas, uma para um lado, outra para o outro, outra para o outro, outra para o outro, como a máquina do relógio, não é? Com várias roldanas. Pois se uma falhar, ficar meio encravada e andar devagar, vai influenciar todas as outras.
O mesmo acontece no nosso campo energético. Pois a doença, quando aparece, já é ela materializada, já é ela física, mas antes disso, ela teve uma origem para além do físico, que pode ter sido emocional, mental, energético, e quando nós vamos buscar essa informação, daí haver interesse em ter conhecimento das energias, dos chakras ou do corpo humano, é porque ao reconhecermos a sua localização, percepcionamos as emoções, os sons, as cores que estão associadas e através dessa ferramenta consegue-se fazer sessões de cura. Nem que fosse apenas dizer, olha, pois esta doença está associada a isto. Assim como desde a antiguidade só havia dizer que o fígado, estás com maus fígados. Estás com maus fígados porquê? Porque irritações, porque raivas e ódios são emoções típicas do fígado. E que se andares agora muito raivoso, daqui a um bocado vais ali ao médico e fazes um exame e estás a ficar com problemas de fígado. Desde sempre se ouvia dizer, os médicos sempre deram emoções aos órgãos. Estás aziado, ou estás com maus fígados. E pronto, e relativamente a vários órgãos, os médicos da antiguidade tinham esta identificação da emoção com o órgão. Coisa que se foi perdendo na medicina convencional e temos muitas esperanças de que a medicina possa se abrir novamente a este leque de informação que existia já desde há milhares de anos. Então, rituais do curador. Pois, não é obrigatório que o curador tenha alguns rituais. Aquela coisa de ter amuletos, de ter cristais, de ter a pulseira, de ter o colar, de ter o que fosse. Eu vou ser sincera, eu sou de rituais, porque eu quero, porque eu gosto. Mas eu gosto de experimentar tudo e, portanto, eu só comprovo aquilo que eu experiencio. E se é preciso, não é. Eu fiz exatamente as mesmas curas, sem cristais, sem amuletos, sem rituais. O que é que eu acho importante e é isso que eu transmito nos cursos? Há um ritual que eu acho que é essencial, que é iniciar uma sessão e terminar a sessão, ou fechar a sessão. Porquê? Porque eu durante muitos anos fazia as sessões e ia-me embora. E de repente, ao chegar a casa, eu levava as dores de toda a gente, eu levava os sofrimentos de toda a gente. Porquê? Eu não terminei a sessão. Eu ainda estou em processo. Eu estou na minha casa a tomar banho e estou a pensar na pessoa. Eu estou a comer e estou a sentir que a pessoa que está a chorar. Então, eu não fechei ali nada, não é? Eu continuo ligada à pessoa. Então, considero fundamental e é o único ritual que eu acho que é quase obrigatório, é início da sessão, eu abro a sessão, no sentido de me conectar então com os seres de luz, ou com os santos, ou com os guias, ou com o que for, dizer, olha, vamos então receber esta pessoa, e normalmente digo o nome da pessoa, isto tudo digo mentalmente, não o digo para fora. Vamos então receber a Maria e, e, e realizar a cura que ela necessita. Quando terminar, cada um também fechar a sessão, olha, a sessão da Maria está concluída, que ela vai em paz, que ela vai em luz e que eu agora possa seguir com a minha vida de forma a ser eu própria e a sentir apenas aquilo que me compete nos meus processos. Cada um faz a sua oração. No Reiki acontece muito haver já uma oração proposta para o Mestre Usui. Antes de haver o Mestre Usui, eu já canalizava imenso e já fazia imensas curas. Tive muita curiosidade pelo Mestre Usui e não acredito todo que ele tivesse proposto algo muito formatado, mas antes intuitivo, fluido e de forma mais genuína do que dizer que é assim, assim e assim. Por isso, os únicos cursos que eu dei foi sempre em prol de desenvolver a cura daquela pessoa, curador, do futuro curador, era que ele encontrasse o seu jeito próprio.
e só dou a formatação de uma sequência em caso da pessoa ainda não ter encontrado essa sua fluidez e a sua intuição curativa. Porque quando não, ninguém diz que para curar tem que ser assim. Pois pode ser assim, porque a energia é elástica. A energia não é estática. Energia, no seu conceito, quer dizer movimento. Então eu não posso estar parada, totalmente parada. Se eu estiver parada fisicamente com as mãos, mentalmente, há aqui uma fluidez de intenção que me permite circular a energia, porque energia é isso, é movimento. Então não quer dizer que eu tenha que ficar com as mãos paradas, como tanto se diz nos cursos ocidentais de Reiki, mas antes, se calhar eu posso fluir, porque ela é elástica e ela vem atrás daquilo que eu pretendo, é para levar para aquele lado. Então, se calhar, se eu fizer assim, eu consigo mover a energia. E se eu quiser que ela aumente, eu começo-me a separar e elastificar mais esta energia para que ela aumente e que não fique só aqui e vá crescendo. Então, nos cursos, eu gosto de proporcionar exercícios para que aquele curador não diga apenas que está a fazer cura porque está a acontecer. Não, 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 não. Eu quero que sintas a energia, porque ela está realmente aqui, então sente. E sente, e se não consegues uma vez, não faz mal. Tentas 2, 3, 4, 5, 12, 15 vezes, até que um dia vais senti-la. E quando a sentires, então, agora sim, estás preparado para fazer aos outros. Então, rituais, eu gosto sempre que eu não gosto de dar, como disse, não gosto de dar orações a ninguém. Eu tenho as minhas, e são só minhas, foram criadas por mim, e gosto que cada pessoa encontre os seus símbolos e que encontre as suas orações. E aqui a oração não é num contexto religioso, mas antes, abrir a sessão e fechar a sessão. Se querem ter pedras, se querem ter amuletos, se querem ter uma farda qualquer específica para aquela ocasião, são livres de ter. O que eu considero é que o ritual, eu gosto muito de rituais, mas é aqueles que me vêm intuitivamente, não é aqueles que me são impostos. E aqueles que me vêm intuitivamente, possivelmente noutras vidas eu eu acho que era muito dedicada à natureza, às ervas, aos pauzinhos, às madeirinhas, e de certa forma os meus rituais têm a ver com os elementos da natureza. Para as outras pessoas pode não ser isso, pode ser exatamente outra coisa qualquer. E muito depende da energia a que nós nos conectamos. Quem são os guias, ou a força, ou a fonte que nos está a ajudar no processo da cura. Então também é bom esse reconhecimento, porque quando reconhecemos quem é a fonte, ou quem é a força energética que me liga a mim e a outra pessoa e nos promove a cura, quando a reconhecemos, podemos dar-lhe as boas-vindas e podemos nos despedir em gratidão. E ao fazermos isto, realmente os rituais ajudam a intensificar a cura. É só por isso que acho importante o ritual, mas que cada um leve o tempo que levar, deve encontrar o seu. Boas e más energias dirigidas. Ok. Então, dizer que porque aquela pessoa chegou muito carregada e pesada e porque aquela pessoa até é má, e nós sabemos que ela é uma pessoa de más ações, se vamos ficar carregados e então não queremos aceitar, não. Nunca me aconteceu. Eu até sempre tive muita tendência para aquele que ninguém queria atender, era aquele que eu queria. Ou sou do contra apenas, ou também sempre gostei de desafios. E a verdade é que era sempre transformador para aquela pessoa e transformador para mim. Portanto, ter medo de fazer a alguém porque aquela pessoa está carregada a uma energia, não. O curador não tem medo. Um curador não está com medo de tocar ou seja de fazer o que for àquela pessoa, porque a sua vontade é tão pura, tão genuína e tão gigante dentro de si que não dá para não fazer.
Então, boas e más energias, pronto, no sentido de fazer alguém que é carregado, o curador faz, obviamente, porque faz com o maior amor, a maior compaixão e a maior sabedoria de ver para além daquilo, daquela pessoa e daquela forma de ação. Agora, aqui as boas energias ou as más, eu até via mais no contexto da mediunidade, por exemplo, às vezes o dar e o receber, aquela pessoa fez mal, agora vamos mandar de volta, eu já tinha referido isso. Eu acho que um bom curador, seja na mediunidade, seja na dor, seja no que for, não quer enviar de volta nada, porque enviar de volta é estar a enviar mal, o mesmo mal que veio. E se estamos a enviar o mesmo mal, então não trabalhamos com o bem. Estamos a trabalhar com o mal. Portanto, o bom curador só trabalha com o bem. Só quer fazer a limpeza à pessoa, só quer apaziguar a dor, mas não quer devolver nada para ninguém. Era a mesma história de vão-me clicar que o senhor está gordo e que vem carregado e que está cheio de má energia, ou eu vou-me clicar que ele é possível, ele já está a sentir a boa energia. Nós trouxemos luz àquela pessoa naquela sessão e que agora ele está com luz. E é assim que acaba a sessão, é ele com luz, não é ele negativo, não é ele gordo, não é ele muito mau. Agora, voltando às más energias, perguntam, então do mesmo jeito que a nossa intenção consegue enviar boas energias, também consegue enviar más? Sim, é parte triste da coisa, pois é, porque a nossa intenção é grande, e a nossa intenção é grande para aquilo que quisermos que ela seja grande. Pois, se é chamada a magia negra, não é? A magia negra baseia-se essencialmente na intenção de enviar determinada energia maléfica para uma pessoa e ela chega lá. Então, o que é que há a fazer? Há a fazer é que quanto mais vulneráveis estivermos, mais débeis estivermos por doença ou lá está o estado emocional sempre, vamos estar mais vulneráveis e mais desprotegidos para apanhar com essas energias. Se estivermos fortes e equilibrados, dificilmente isso acontecerá. Mas, imaginando que até somos fortes, mas sentimos determinada pessoa a pensar em nós. Sentimos que aquela pessoa está a pensar em nós. Porquê? Porque nós já acordamos também a pensar naquela pessoa. E vamos ficar o dia todo a matutar naquela pessoa. E estamos a pensar naquela pessoa. Esta pessoa não está fora, ela está dentro do nosso cérebro, a mastigá-lo, a comer partes do nosso cérebro. E nós é que o convidamos para entrar. Porque de manhã vem-nos à cabeça e nós continuamos com ela na cabeça. Porquê? Não. Vamos pô-la fora, vamos nos distrair com qualquer outra coisa. E nestes casos, quando é muito difícil, não é? Tirarmos algo do nosso pensamento, eu normalmente recomendo fazer algo físico, porque o físico é mais pesado, está já aqui. Então, se a mente está aqui a ser mastigada por alguma energia, então vamos fazer qualquer coisa. Façam os abdominais, umas flexões, estourem-se todos fisicamente. E de certeza, que a mente vai desintoxicar, seja lá o que for que lá está, porque o físico tem uma energia muito presente. Por isso, boas e más energias, sim, é possível enviar más energias, não aconselho a ninguém, porque a vida é como um bumerangue, não é? Nós atiramos e ela dá a volta e há de nos vir parar à cabeça. Então é bom que te lembres que se vais enviar alguma energia negativa a alguém, eu quero é que ele faça, eu quero é que ele fique sozinho, eu quero este tipo de situações, lembrem-se, é uma mensagem que vocês estão a dar e o planeta até é redondo, não é? Então isto vai ecoar e há de vos ir parar a vocês. Portanto, estar cá a desejar coisas más não me parece nada saudável. Não para o outro, mas para aquele que está realmente a desejar algo mal. Só está a plantar mal dentro de si próprio. Crianças curadoras. Pois, crianças curadoras, já falámos, há inúmeras crianças curadoras. A minha sugestão é que ao percepcionarmos que a nossa criança, o nosso filho,
um deles é curador, tem a tendência a estar sempre a curar dos outros, a ver se os outros estão bem, se os manos, por exemplo, adoecem, ele chora e sofre. É uma criança curadora. E se esta criança é curadora, tem que ser ligeiramente resguardada, protegida. E dizer-lhe, olha, tu só por desejares tão bem ao humano, ele já se está a curar. Mas a seguir, eu quero que tu inspires fundo e que te sintas também super forte e saudável. Porque se tu não estiveres saudável, tu depois não podes ajudar o humano. Ok? Então é preciso que estes meninos tenham aqui uma atenção. Eles são tão responsáveis pelo bem-estar dos outros, que eles precisam também de um suporte e dessa identificação da parte dos pais, de quem cuida deles, de dizer, espera aí, olha, ele tem que se cuidar, porque o que mais pode acontecer é estas crianças ficarem facilmente doentes pela dor toda dos outros. Então é importante os pais percepcionarem e fazerem, distraírem-nos bastante, para que eles, que ainda são tão vulneráveis, tão pequeninos, não estejam já com essa responsabilidade. E mais tarde, então, pode haver essa conversa e deixar que eles despertem esse dom. Enquanto são crianças, tentar proteger o máximo. Sim? Então, estamos a terminar. O eu, em primeiro lugar, foi aquilo que falei, pois se eu não estiver bem, se estou com vontade de fazer xixi, se estou com uma dor de barriga terrível, e eu sei que é minha, que não é daquela pessoa nem da sessão, pois então se eu tiver que parar, paramos. Ou mesmo que fosse da sessão, se eu estou quase a desmaiar, então calma, porque se eu desmaiar, o cliente está ali e não acontece nada. Certo? Então, se eu estou quase a desmaiar e até é por causa da sessão, então calma. Olha, vamos ter que terminar hoje e vamos reagendar a nossa sessão. Neste momento ficamos por aqui e não há problema nenhum. A distância. A distância. Trabalha à distância, a cura à distância. Ora, como eu vos disse, eu tive experiência com cancros. E os cancros que tive eram mães de amigas ou familiares de amigas minhas. E normalmente, se eu ia, estava lá toda a gente presente, não é? Se eu ia efetuar a cura, estava lá toda a gente presente. E ao estar toda a gente presente, eu não conseguia, era muita gente, para eu estar focada naquilo que estava realmente a fazer. Então, eu acabava por estar a conversar com toda a gente e, ao mesmo tempo, interiormente, a realizar uma cura super intensa e coisas que eu estava a sentir em mim, mas, ao mesmo tempo, a fazer a parte social, de estar a falar enquanto estava a realizar a cura à pessoa acamada. Isto é extremamente doloroso, extenuante. E vamos para casa, nós, os curadores, vamos para casa desfeitos. E levamos algum tempo a recuperar. Então, a intenção nestes casos, a minha intenção está sempre lá, mesmo quando eu vou para casa. Então eu comecei a perceber que quando estava em casa, deitada e focada na pessoa, eu conseguia muito melhor a cura do que quando estava lá presencial. Aconteceu o mesmo quando é com a minha família. Entre ir pôr as mãos ou estar a realizar uma sessão a alguém da minha família, me vê apenas como a Cátia sobrinha, a Cátia filha, a Cátia neta, eu conseguia muito mais facilmente no meu cantinho estar focada nessa pessoa e com intenção de cura do que quando estava presencialmente. Eu de facto dou muito bem com a distância, talvez por ser tão sensível e que depois fico aberta a todas as energias que estão ali à volta. Para mim é muito mais fácil quando estou à distância. À distância sinto uma intensidade gigante naquilo que está a ser realizado. E independentemente da pessoa estar ali receptiva ou não, está a chegar lá. Eu tenho um feedback muito grande com a distância. E não uso simbologias nenhumas, faço exatamente apenas com uma intenção mental, emocional e espiritual, porque me ligo sempre à mesma fonte, mas não uso simbologia. Mas poderão usar, há símbolos do Mestre Uzui, há símbolos de vários tipos de energia, das quais podem fazer uso como portais
para chegar até àquela pessoa. Pois porque se na distância nós estamos a trabalhar a nível espiritual, ligando aqui a minha parte espiritual com a espiritualidade daquele e o campo espiritual que nos envolve, pois então não interessa nada à distância, pois não? Porque esteja eu onde estiver, este campo continua a ser o nosso elo de ligação. Vai dar igual se eu estiver perto ou se eu estiver longe. Utilização mental. A utilização mental serve para eu acrescer a minha intenção. Pois, se eu conhecer os chakras, se eu conhecer o que é que quero fazer, se eu conhecer que quero é limpar e usar a cor branca para purificar, ou a cor verde para desintoxicar um órgão, ou a cor violeta para trazer paz e serenidade àquele ser, pois se eu usar mentalmente estes focos, eu consigo intensificar a cura. Mas, como eu digo sempre, não acreditem em mim, experienciem. Ok? Não se limitem a acreditar que a cura está a acontecer só porque lá têm as mãos e têm muito amor. Experienciem realmente, sintam-na, visualizem a acontecer, sintam que já aconteceu. A cura no ciclo da vida. Ok, a cura no ciclo da vida. Interessante, pois. A cura no ciclo da vida. Isto tinha a ver com, muitas vezes, eu nunca estudei, nunca fui estudar hipnoses nem vidas passadas. Mais uma vez, aconteceu intuitivamente no meu percurso de vida. Eu acedia às vidas passadas das pessoas sem querer. Claro que levei muito tempo a perceber isso, não é? As primeiras vezes, as primeiras experiências foram dolorosas. Pensava, então eu estou a fazer uma cura, a pessoa veio cá porque lhe dói a barriga, estou aqui a tratar a barriga e de repente estou a ver a pessoa num cavalo, a pessoa até é uma pessoa diferente, mas eu vejo um cavalo a correr com esta pessoa e a estar em uma seta. O que é isto? Eu tenho a imaginação super fértil. Obviamente que um curador, no seu início, passa por maluco, passa por psicólogos, passa por tudo e mais alguma coisa, até chegar o momento em que acredita exatamente naquilo que lhe está a acontecer. E partilha, e deixa de ter medo e partilha. Eu nunca fui, nas sessões, eu nunca tive medo de partilhar. Então, no final, eu sentia mesmo essa necessidade de dizer, olha, primeiro pergunto o que é que a pessoa pensou, sentiu durante a sessão, e a seguir falo eu. E digo aquilo que me veio, seja o que for, olha, veio uma bola, assim, olha, veio um cavalo, veio isto, veio aquilo. E muitas vezes, tal como eu vos disse, este feedback no final faz outro tipo de terapia. E a mim aconteceu muito, que é, vai a vidas passadas, a vida que as pessoas não conheciam de todo. Mas o facto foi que eu ter dito, ter expressado aquilo que eu vi, que foi, por exemplo, uma seta a passar na barriga, então expliquem porque é que a pessoa foi embora e nunca mais voltou a ter aquilo que tinha já de forma crónica. O mesmo acontece, por exemplo, com a terapia multidimensional, que é uma terapia em que eu nem faço nada. Eu não faço nada. Eu apenas me conecto com a pessoa, conecto-me com os seres de cura e simplesmente a pessoa expõe o tema que vem cá hoje. Eu venho cá hoje porque eu não consigo, eu tenho crises de falta de ar. Ok, então deito-se aí, eu conecto-me com a pessoa, com os seres de luz e queremos todos resolver este problema. Eu normalmente acedo sempre a vidas passadas. Tenho sempre vislumbres de imagens em que percepciono porque é que isto está a acontecer agora. Ok? Eu posso duvidar disto tudo, posso ser eu que sou doida, mas no final, quando eu estou a dizer à pessoa exatamente a imagem que eu vi, a pessoa tem sempre um desbloqueio, ou uma crise de choro, ou uma crise de riso, ou uma apatia total e nunca mais voltou a ter aquele sintoma. Eu nem fiz nada, eu nem lhe pus as mãos, ela está ali deitada, eu estou aqui sentada, apenas me conectei com a sua espiritualidade, com os seres espirituais,
com imenso amor e uma imensa vontade de tratar daquele problema e não fiz mais nada. Portanto, a cura espiritual está sempre presente. É só reconectarmos, intensificando mais esta energia, porque ela nunca está desconectada. Está enfraquecida, porque há outras que estão mais fortalecidas. É só voltarmos a agarrar esta energia e somos capazes de coisas maravilhosas, a nível pessoal, coletivo, a nível planetário. Então a cura no ciclo da vida tem a ver com isto e tem a ver com outro cenário, que é, como eu vos disse, eu debatia muito com situações de cancro. Infelizmente, e sofri muito com isso, era situações em que já não havia nada a fazer e que as pessoas teriam que partir, já estavam para morrer, mas estavam em muito sofrimento. E eu fiquei muito triste com as primeiras sessões que fiz em que as pessoas acabavam por morrer. Acabaram por morrer, pronto, e eu já as apanhei mesmo no estádio final. E costumo muito aceitar. Eu fiz tanto, dei tanto, tentei tanto, e o que é que aconteceu aqui? Fui eu que falhei, fui eu que fiz mal. Portanto, tive muitas dúvidas. E lembro-me de uma situação em particular em que a pessoa me agarrava às mãos e disse: Eu vou-me embora, antes de falecer. Eu vou-me embora, mas eu preciso te dizer que cada vez que aqui vieste, trouxeste-me sempre vida e luz. Eu senti sempre o brilho da vida. Eu sinto-me bem. Só agora é que eu sinto que estou pronta para partir. E isto, na altura, teve um impacto gigante em mim. E eu percebi que realmente alguns dos curadores têm este dom, do qual aprendemos muito, em que, mesmo que a pessoa tenha que ir embora, o facto de lá estarmos até ao final a trazer luz, serve de grande conforto. E a pessoa ir numa sensação de paz é totalmente uma pessoa ir numa sensação de sofrimento. O mesmo aconteceu na minha família, por exemplo, ao contrário. A pessoa queria partir, já era hora de partir, e tem os filhos que não conseguem largar. Não, eu não posso perder a minha mãe, eu não posso perder a minha mãe. Eu morro se eu perco a minha mãe. E aquela pessoa nunca mais consegue ir para a luz, porque tem aqui alguém a puxar muito por ela, e esta está doente e está a sofrer e está no hospital e também já tem vontade de se ir embora. E então aqui é um trabalho duplo, em que estamos a ajudar este que se quer ir embora e que já fez tudo aqui, que já nada resulta e tem que se ir embora, e temos aqui os filhos, ao mesmo tempo para quem temos que mandar muito amor, a quem temos que mandar muita luz, com quem temos que falar bastante, para que finalmente sintam paz e deixem esta pessoa partir. Então o curador às vezes aqui tem aqui uma função dupla, quando são estes casos terminais, de gerir quem está enfermo e quem vai ficar com a perda. E é um trabalho brutal, muito, muito forte, em que o curador tem que ser muito forte e estar bem preparado. A cura e a morte, pois tinha a ver com isto, da morte, então se a pessoa morre, pois eu tive muitos colegas que faziam reiki, tiraram cursos de muitas terapias energéticas, no momento na família ocorreu algum problema, eles tentavam, mas o familiar morreu. O que é que acontece? Estes meus colegas ficaram descrentes, nunca mais acreditaram que isto funcionava ou que isto realmente é bom, é positivo e que faz alguma coisa. Acreditem que alguém morrer em sofrimento e levar essa energia com ela é totalmente diferente de alguém que morre em paz. E aquela mensagem que aquela mãe me disse, cada vez que vieste aqui, só agora é que eu me sinto preparada para ir, alterou todo o meu conceito, alterou toda a tristeza que eu andava a sentir em perceber que se calhar eu não estava a fazer nada. E a partir daí dediquei-me a fundo a ajudar pessoas em caso terminal, embora seja, como eu vos digo, muito mais exigente. Muito mais exigente. Pelo menos da minha parte. Por isso, já para finalizar,
Todos temos este dom, todos podemos aceder, embora não acredite que qualquer um de nós aceda. Os primeiros cursos que eu dei surgiram de forma espontânea, porque essas pessoas que já eram curadoras vieram até mim. E naquele momento juntou-se um grupo de pessoas que já eram curadoras e, ora, vamos lá fazer então aqui um curso só para percepcionarem, direcionarem e orientarem melhor essa energia, ou retirarem todas as dúvidas que têm. Entretanto, abri um espaço para a rua, então há mais procura, mas nem toda a gente já é curadora. Aparece muita gente que quer ser curadora. E embora toda a gente tenha, há pessoas que estão preparadas para ser curadora, há outras que eu considero que não estão preparadas para ser curadora. Aquelas que não estão preparadas ainda para ser curadora, mas querem ser, então eu aconselho de facto, por exemplo, um curso de Reiki, formatado com aquelas bases que já as conhecemos no Ocidente, em que dizem como é que pões a mão, em que explicam a oração que fazes e como é que terminas e como é que acabas. Uma coisa mais formatada para orientar, para dar linhas orientadoras, e a pessoa desenvolver isso durante muito tempo, antes sequer de ir fazer a outras pessoas. Para aqueles que já têm estes sintomas, de às vezes estar com a amiga até ficou bem, e nós é que ficamos, por exemplo, mal no sentido de ficar com aquela dor no braço, que a amiga até se queixou, ou se calhar a amiga não se queixou, mas disse que andava em baixo e nós estamos ali ao pé dela a tomar o chá, e quando nos vamos embora vamos com uma dor. E uma dor que é intensa e apareceu do nada. Então, às vezes, ligar à amiga, olha, tinhas alguma dor? E a amiga diz que sim, que tinha a dor. Pois, se tinha a dor, então sabemos que é dela. E acabámos de realizar uma sessão espontaneamente. Primeira coisa, chegamos à nossa casinha, tomamos um bom banho, deixamos que a água passe por nós, se for preciso pegamos num pouquinho de sal e passamos por cima do corpo, pescoço para baixo, só para retirar um bocadinho dessa carga energética e dizer, olha, espera aí, eu agora quero voltar à minha energia essencial, à minha energia primordial e ser eu, a Kátia, e só ter eu as minhas próprias dores, as minhas próprias emoções e desligar-me de tudo o que pertence aos outros. O que pertence aos outros é dos outros. E ficar apenas na minha própria energia. E isto é muito importante, porque às vezes mesmo só estar com a amiga pode acontecer este tipo de situações e não tem mal nenhum, pois estamos todos ligados e cada vez vamos estar mais ligados. É bom depois sabermos desvincular-nos disso para voltarmos à nossa vida. Então a intenção é tudo. Isto pode acontecer espontaneamente. Se for uma sessão, então vamos lá pôr a nossa intenção e o nosso amor incondicional. E eu tenho pessoas que me dizem, oh Cátia, mas eu não sei se tenho amor incondicional. Bem, se me estás até a perguntar isso, então possivelmente ainda não percepcionaste o que é o amor incondicional em ti. Mas não posso ser eu, nem ser nenhum curador, nem há nenhum guru que vá dizer o que é o amor incondicional, porque tu vais ter que o sentir. Não basta dizer-te que o amor é amares tudo e todos. Não, tu vais sentir tão espontaneamente, em algum ponto da tua vida, em algum momento da tua vida, que tu vais identificar esse amor incondicional. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, na minha vida pessoal, em perceber como é que era não amar, porque eu não sei como é que isso se faz. Então, quando as relações acabam, eu tinha muita dificuldade quando me perguntavam, mas ainda o amas? Pois eu ainda amo todas as pessoas que passaram na minha vida. E vou amá-las sempre, porque eu não sei como é que isso se faz. Eu deixei de amar 100% o homem e passo a amar sempre, ou deixo de amar 100% o homem como marido e passo a amar 100% o homem como amigo, como pessoa que é. Eu nunca soube não fazer isto. Então, o amor está sempre presente, não tem graus, não é mais de uma pessoa do que de outra. Nas amizades, por exemplo.
Eu não consigo definir uma amiga que eu diga, eu gosto, esta é a minha melhor amiga e aquelas são as secundárias. Em várias fases da minha vida eu tive as melhores amigas. Tenho a melhor amiga para conversar, tenho a melhor amiga para sair, tenho as melhores amigas da minha infância que me conhecem, embora sejamos hoje pessoas diferentes, mas que conhecemos o crescimento de cada um, o que é muito giro. Então eu não consigo definir na amizade as mais e as menos. Ao longo da vida eu tive várias melhores amigas. Então não consigo pôr graduação no amor. Os filhos, a história dos filhos, termos vários filhos e termos que gostar igual para todos. Eles são diferentes. Por que é que eu tenho que gostar igual para todos? Se calhar eu gosto mais de um para conversar, eu gosto mais de outro para rir, gosto de todos eles. Não, isso não faz com que eu goste mais ou menos. Eu posso é sentir afinidade diferente com cada um dos filhos. Isso não me faz gostar mais de uns do que outros. Não é o meu caso, porque eu só tenho uma filha. Mas tive muitas mães que se culpabilizavam porque, por exemplo, gostavam muito de comer com o filho e ter grandes conversas, isto já em adultos, e com a outra era mais para não sei o quê. Pois, são pessoas diferentes, temos químicas diferentes, não tem que ser, não se gosta mais de um do que do outro, simplesmente é diferente. A química e a relação que estabelecemos, o afeto que estabelecemos com um e com o outro. Então o amor não tem uma graduação, em que há mais e há menos. O amor é uma coisa só, é uma energia só, e está presente na cura. E por mais que eu ame muito a minha filha, mesmo que ela esteja a bater do lado de fora, enquanto eu estou a realizar uma cura, o amor que tenho por ela não consegue ser mais forte que este que eu estou a exercer neste exato momento. E isto não quer dizer que eu não gosto dela, é simplesmente porque o amor é uma energia única, sem graduação, sem direção. Ele está sempre à volta de tudo aquilo que realizamos e somos. Só precisamos é usá-lo. Para aqueles que às vezes, ou que acham que não o usam, nem que seja uma vez por dia, usem-no, nem que seja em benefício próprio, para vocês próprios, se não for para os outros, se não for para o planeta, se não for para o universo, para vocês próprios. Porque o amor é uma energia que se usa como se usa, vou usar a alegria. Agora, olha, hoje estou triste, vou pensar em coisas alegres. Vai dar igual então. Pensa também em coisas amorosas para encher o teu coração se ele está vazio. Porque o amor está lá, só precisas de o resgatar. Então, intenção e amor incondicional são preciosidades que eu considero essenciais durante uma cura e que não beneficiam só o receptor, aquele que está a receber, como aquele que está a dar e que também está a receber, que somos nós os curadores. Assim que se procuras cursos para poderes promover a cura, lembra-te primeiro de trabalhares a cura em ti, de te conheceres profundamente, de conheceres as tuas emoções, de te curares, de conheceres a tua espiritualidade, de te veres de forma holística para então poderes conseguir ajudar os outros. Espero que esta palestra, que se estendeu um bocadinho mais do que eu queria, tenha sido positiva para vocês, tenha conseguido responder à maioria das questões que me foram propostas e no caso de terem mais questões, já sabem, podem deixar comentários, podem me enviar mensagens pelas páginas e eu estarei muito contente por receber-vos e responder a qualquer questão. Sobre os cursos energéticos, seja da terapia multidimensional, seja do Reiki, seja da cura intuitiva, pois esperem para as coisas vos aparecerem. Quando vocês estiverem prontos, as coisas vão vos aparecer à frente, alguém fala disso, vocês visualizam qualquer coisa, vos dizem, olha, é isto que está no meu caminho. Portanto, nos próximos dias, após esta palestra, se vocês visualizarem algo relativo à cura, é porque vos está a chamar,
Portanto, apostem nisso. Um beijinho muito grande para todos, muita cura, muito amor para todos. Namastê.